Shalom a você então que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Matheus Andona, aqui diretamente de Belo Horizonte, da congregação Har Zion, Ministério Ensinando de Sião. Bom dia, Boker Tov, a você que está presencialmente aqui nos assistindo. Hoje é um estudo muito especial, um estudo que vai abordar sobre vários temas um tanto quanto enigmáticos. Nós estamos estudando as Parashiot Tazria e Metzorá, correspondendo a Levítico capítulo 12 até o final do capítulo 15. E se você observar na sua Bíblia, esses capítulos tratam primeiramente das leis de purificação para as mulheres que conceberem ali filhos, né? Ou meninos ou menina. Então havia o período de purificação. E logo depois dessas leis de purificação, nós temos ali instruções a respeito de algo. Eu acho que é o aspecto de tradução mais errôneo de toda a Bíblia. Se você falar assim, Mateus, qual é a parte que você acha da Bíblia que foi mais mal traduzida, que houve um erro mais grave de tradução de toda a Bíblia, de todas as passagens? Levítico 12. Porque aquilo que está traduzido aqui como lepra, tsarat em hebraico, não é a lepra que nós conhecemos hoje, não é a doença lepra, não é a hanseníase, não é nada parecido com o que nós temos hoje. É uma doença completamente diferente. É uma doença que demonstra um estado de impureza espiritual. A impureza começa no espírito, na alma e eclode para o corpo. Não só para o corpo, contamina a roupa de quem está espiritualmente impuro e contamina até a casa de quem está espiritualmente tamé, impuro em hebraico. Tumá em hebraico quer dizer impureza. Impureza para quê? Impureza para tocar nas coisas de Deus, impureza para ver a Deus, impureza para servir a Deus, impureza para adorar a Deus. Você está impedido devido a essa característica, a lepra. Então nós vamos tentar entender um pouquinho sobre o que seria essa lepra, e o título desse estudo de hoje seria mais a respeito do antídoto para a maledicência. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a lepra, e você vai ver comigo que, de acordo com a tradição judaica, a lepra da Bíblia, né? Não é essa lepra de hoje, essa doença aqui que a Bíblia, a Torá chama de tsarat, ela é uma doença que era uma punição. Tsarat da Bíblia, a lepra da Bíblia, aqui da Torá, de Levítico, é uma punição. Punição em relação a quê? De acordo com as Escrituras, especialmente Números capítulo 12, é uma punição de Deus contra a Lashon Hara. Pode dizer? Lashon Hara. A língua má ou maledicência. Então, essa doença é uma doença criada por Deus para estabelecer a punição contra o pecado de maledicência. Dizem os rabinos que um comerciante certa vez chegou naquelas vilas, né? Aquelas vilas judaicas no interior da Ucrânia, e o vendedor chegou lá com um cartaz: vende-se o elixir da juventude. Quer viver muitos e muitos anos? Compre o elixir da juventude. Então ele mandou o pessoal chegar num determinado horário, foi numa praça, armou sua tenda, armou sua banca, e as pessoas começaram a se aglomerar ali, esperando o tal produto milagroso daquele vendedor, vendendo a fórmula da juventude. E aí ele chama a atenção de todos e diz para eles: olha, eu estou prestes a revelar para você o segredo da juventude. E é eficaz, é comprovado. E ele, com todas as pessoas lá, ele abre
No livro de Salmos, capítulo 34, verso 12. Quem é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Essa é a fórmula da longevidade. Quer viver muito? Controle sua língua. Não cometa lashon hará. Quando você comete lashon hará, quando você comete maledicência, você assassina 3 pessoas. Você assassina você que está proferindo a lashon hará. Você assassina a pessoa da qual você está falando mal. E você assassina quem está te dando ouvidos. Os rabinos falam que o pecado da lashon hará é tão grave como os 3 pecados capitais da Torá: idolatria, incesto, assassinato. Tão grave como. A ponto do Eterno que estabelecer uma doença para tornar público esse pecado. É o único pecado da Torá que Deus fazia público. Então, quando a pessoa aparecer, você vai ver aqui no capítulo 12, no capítulo 13, essas leis, né, para descobrir se o sujeito estava com lepra. Quem é que tinha que era algum médico que atestava que era sarato ou não? Não, era o sacerdote. O sujeito era punido da parte de Deus. Ia ao sacerdote para analisar. Então tinha todas as características aqui. Isso não é, gente, a Torá não é um livro médico. Isso está aqui porque indica algo muito pior do que uma doença de pele. Sarato é uma doença espiritual. Quem é acometido de maledicência está doente espiritualmente. E essa doença, ela é altamente contagiosa. Ela contamina. Contamina a sua vida. Contamina a sua casa. Quantas pessoas estão hoje acometidas da tsarat, da lepra bíblica? Pessoas que têm como costume falar mal dos outros. Pessoas que têm como costume denegrir as pessoas. Pessoas que têm como costume colocar pessoas contra irmãos. Espalhar contendas. Essas pessoas contaminam não só a si próprias, mas os seus próprios lares. Já viu lares contaminados com lepra? São o lar dessas pessoas, onde agrupam-se, reúnem-se para falar mal dos outros. Falam mal de familiares, falam mal de irmãos, falam mal de parentes. Não sabem fazer outra coisa, é um lar contaminado com lepra. E na época da Torá, esse pecado era punido por Deus. E assim como aquela pessoa com a maledicência tentou o quê? Tentou prejudicar, tentou marginalizar irmãos, não é isso? Que a pessoa dissemina a maledicência para prejudicar o outro, para isolar o outro, não é para isolar. Você dá a maledicência para você isolar a pessoa. Deus faz a mesma coisa com a pessoa. Você queria isolar o irmão, agora você vai ficar isolado. O sujeito era cometido de tsarat, era diagnosticado pelo sacerdote, tinha que fazer o quê? Tinha que ficar longe do arraial. Tinham vários tipos de quarentena, né, que ele tinha que ter. Era punido, era exposto. Então, o que ele buscava fazer para os outros, Deus faz com ele, deixa ele longe. Assim como foi Miriam. É um relato muito claro disso. Falou mal de Moisés por causa de Zípora. Deus ouviu e julgou as palavras de Miriam e a fez leprosa. Essa é uma condição, uma doença, uma punição que não existe mais. Ela não temos mais relatos desse tipo de punição. Mas se você interpreta, como os rabinos, eu creio que eles têm razão, essa lepra bíblica como sendo um resultado direto da maledicência, você tem que se policiar para jamais cair nesse pecado. Nós temos um estudo aqui no YouTube chamado Entendendo a Lashon Hará, entendendo a maledicência, Lashon Hará em hebraico. Você pode pesquisar se você quiser saber mais sobre esse pecado. Mas o que eu quero concentrar hoje aqui é no antídoto. E aqui, o oposto, o contrário, é real. Se falar mal, se falar bem, se refrear a língua para falar mal dos outros, concede a você vida longa. Falar mal dos outros, o que acontece? É o contrário. Você vai esvair vida de você. É o contrário.
Então, por isso que todos nós temos que ter um antídoto. O antídoto, pessoal, não é só um pensamento positivo, não é só a consciência, eu não posso falar mal dos outros, porque isso é tão comum hoje em dia. Está tão comum, e com o advento da internet, das redes sociais, está mais comum ainda. Por quê? Porque as pessoas não têm mais aquele quesito humano, né? Porque quando você está discutindo com uma pessoa, está com a pessoa na sua frente, você mede as palavras, por mais que você está com raiva, a pessoa está ali, né? E você fala uma coisa, você vê a expressão da pessoa, que ela ficou triste, ela ficou ofendida, aí você vai se policiando. Mas na internet não há filtro, né? Você não está vendo ninguém, você digita lá o que você acha, que você pode escrever o que você quiser, falar o que você quiser, ofender quem você quiser. Então são os tipos de lashon hara, são tipos de maledicência. Fala mal dos irmãos, comenta mal sobre os outros. Então, está tão comum, enraizado no nosso meio, como é que você pode ter um antídoto para você não cometer lashon hara e viver uma vida boa, longa e vendo o bem, né? Que o salmista diz, tem que ver o bem, não pode só viver uma vida longa maldita, uma vida longa miserável, tem que viver uma vida longa boa. Refreia a língua. Como? Como que você vai refrear a sua língua? Vou só pedir do Eterno a unção para eu controlar a minha língua. Não é o suficiente. Você tem que pôr em prática isso de alguma forma. E para a gente aprender o antídoto da lashon hara, para você ter uma dose dele todo dia. Todo dia você tem que ter essa dose do lashon hara, do antídoto contra o veneno da lashon hara, porque é um veneno. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas 17, a partir do verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Yeshua pelo meio de Shomron, da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Diga, 10 leprosos. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Yeshua, Rabi, compadece-te, tem misericórdia de nós. Ao vê-los de longe, disse Yeshua: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Yeshua, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Yeshua perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse goi, esse gentio? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, nós temos que trazer essa parábola de volta para o original. Parábola não, essa história, esse fato. Nós temos que trazer esse fato de volta ao contexto original. Yeshua estava indo para Jerusalém, correto? Não optou por passar pelo Vale do Jordão, mais estável, temperatura mais amena. Ele foi pelas montanhas, foi pelo caminho mais difícil, rumo a Jerusalém, que era para onde ele deveria ir. Isso já nos indica que todas as vezes que você fixar o seu rosto e decidir voltar para Jerusalém, o caminho nunca vai ser fácil. O caminho para Jerusalém nunca é fácil. Você vai passar por montanhas, você vai ter dificuldades, mas fique firme. O caminho para Jerusalém é tortuoso mesmo, mas você tem que encará-lo. Quem quer voltar às raízes da fé, quem quer voltar a Sião, tem que estar disposto não a pegar o caminho mais rápido e prazeroso, mas o caminho mais difícil, que é nele que Deus vai se revelar a você, é nele que você vai aprender. Assim como Yeshua escolheu esse caminho e algo aqui aconteceu que era propósito de Deus, você também tem que escolher o caminho para Jerusalém. Yeshua, passando por uma dessas aldeias,
saíram-lhe ao encontro 10 leprosos e disseram, de longe, Yeshua, Rabino, mestre, tem misericórdia de nós. Primeiro fator para a gente aprender, o que eu me dispus aqui me dispus a falar, antídoto para a maledicência. Primeira coisa, atestar a sua dependência de Deus. Meus irmãos, a primeira característica desses leprosos é que viram em Yeshua o poder de Deus, viram a sua insignificância, viram a sua condição de estarem sendo punidos. Não atestaram nenhum tipo de justiça própria, não justificaram com Yeshua, não questionaram a Deus porque estavam naquela situação, isolados, em quarentena, rejeitados, marginalizados. Viram a pessoa de Yeshua, atestaram a ele o poder de Deus. Yeshua, mestre, tem misericórdia de nós. Quando você clama por misericórdia, é porque você não tem mais o que oferecer. Se você clama para um juiz, né? Tem misericórdia de mim, juiz. Você já está indefeso, você não tem o que recorrer, você não tem o que fazer, você não tem nada para mostrar. Quem clama por misericórdia é porque já não tem mais nada. E aqueles 10 leprosos tinham essa convicção: nós não temos mais nada. Mas Ele tem o poder de Deus, se Ele quiser, Ele pode nos curar. Então a gente vê o quê? Para que você possa experienciar o que esses leprosos, pelo menos todos eles experienciaram de início, cura. Primeira coisa é atestar a sua insignificância e atestar aquilo que eu disse anteriormente aqui antes da palavra. Atestaram com essa frase, Yeshua tem misericórdia de nós, atestaram que não são o quê? Independentes. Não existe independência no reino de Deus. Não existe nem a palavra independência em hebraico. Bíblico não. Porque tudo, nada é autossuficiente, nada é independente, tudo depende de Deus para existir. Então atestaram essa dependência, clamaram Yeshua e de longe clamaram. E o que Yeshua faz? De longe, Yeshua declara para eles o quê? Verso 14. Vão e mostrem-se aos sacerdotes. E foram. Por quê? Por causa da paraxá dessa semana, Levítico capítulo 14. Como é que funcionava o estado de lepra, de tsarat, dessa doença fruto da maledicência? O sujeito era cometido de manchas brancas pela pele, não era? E tem uma série de fatores que o sacerdote usava para identificar se era a lepra da Bíblia ou não. Podia ser uma infecção de pele, podia ser uma coisa ou outra. Mas se fosse lepra da Bíblia, o tsarat, ela tinha essas manchas brancas, os pelos ali na pele ficavam brancos, onde estava a mancha, e era uma mancha que era no outro nível, né? O nível mais rebaixado da pele. Então o sacerdote tinha as características e o conhecimento para identificar se era mesmo a punição da maledicência. Se o sujeito fosse declarado impuro, tamê, leproso, ele era imediatamente colocado em quarentena. E não tinha o que fazer. Mateus, por quanto tempo ele tinha que ficar em quarentena? Enquanto ele tivesse a lepra, enquanto ele tivesse a doença. Não há, escute, não há instrução nenhuma para curá-lo. Não tem nada que o sacerdote podia fazer para curá-lo. O sacerdote era aquele que ou declarava o sujeito leproso, impuro, ou declarava o sujeito o quê? Tahor, puro. Essa era a autoridade do sacerdote. Esses 10 já haviam sido declarados impuros pelos sacerdotes daquela cidade ali próximo. Não é do templo, né? Os sacerdotes habitavam também, levitas, em cidade. Haviam sido declarados impuros, então estavam em quarentena. Segundo a Torá, o único que pode atestar que uma pessoa já está limpa era o próprio sacerdote. Então o sujeito que foi limpo, ele olhou lá e sumiu. Ele tinha que se dirigir ao sacerdote, por quê?
Porque só o sacerdote tinha autoridade para falar, você está puro então. Pode voltar ao convívio social. Por isso que Yeshua faz o quê? Eles clamam a Yeshua, mestre, tem misericórdia. O que Yeshua fala? Tá bom, vai e mostrem-se aos sacerdotes. Só tem um problema aí. Eles estavam ainda leprosos. Qual foi a ordem de Yeshua? Vá. Levanta-te e vá. E eu não vejo o texto não fala que questionaram, que perguntaram, mas nós vamos chegar lá, nós estamos leprosos ainda, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ser rejeitados, nós vamos apanhar. Ninguém reclamou, todo mundo o quê? Estava com tanta fé, olha aqui, estava com tanta fé no poder de Yeshua, que fizeram o quê? Opa, é para ir lá, eu vou obedecê-lo. E obedeceram. Obedeceram por fé. Os 10. E quando chegaram lá no sacerdote, eis que haviam sido curados. Talvez no caminho, né? Deus usou aquela fé, creram, não estou ainda não, mas mandou ir lá, eu vou. E no caminho, quando chegaram lá, estavam curados. E aí poderiam fazer o processo que você vê na Torá, um pouco estranho, né? Não era só declarar o sujeito está puro, não. Tinha que pegar o sujeito, fazer a análise minuciosa na sua pele, depois tinha que pegar duas rolinhas, 2 pássaros, com pau de cedro e sopo, né? Pegar uma vasilha ali com água corrente, imolar um desses pássaros, derramar o sangue ali junto com o sopo, junto com o cedro, né? Junto com a água corrente, pegar a ave viva, passar naquela mistura lá de sangue, com água, com madeira, com o sopo, aspergir 7 vezes na pessoa e soltar o pássaro. Aí, depois de 7 dias, o sujeito estava considerado, ele ia se lavar, estava considerado puro de novo. Interessante isso aí, né? É como se o pássaro carregasse a culpa. Então aí esses leprosos poderiam começar esse processo. Chegaram lá, estavam curados, se apresentaram para o sacerdote. Fizeram, olha aqui para mim, fizeram aquilo que foram ordenados, não fizeram? Fizeram direitinho. Vão lá e foram por fé, obedeceram. Bom. Mas teve um porém. Pensou assim, peraí, eu estou curado, Yeshua me curou, eu tenho que agradecê-lo, eu tenho que mostrar para ele que eu estou grato. Eu tenho que mostrar para ele que eu estou grato, que eu devo a ele, eu sou devedor. Eu tenho que mostrar para ele que eu realmente fui curado da maledicência, porque eu estou sentindo o desejo de ser grato. A gratidão é o antídoto da maledicência. Aquele que recebeu de Deus essa revelação foi verdadeiramente curado da situação física e da causa da lepra, que era a maledicência, o espírito contaminado. Por quê? Aprendeu a ser grato. Ele parou tudo e saiu para procurar Yeshua para agradecer. O que os outros devem ter falado? Ô, fulano, onde você está indo? Não, estou indo agradecer Yeshua. Rapaz, ele mandou a gente vir para cá. Ele mandou a gente mostrar ao sacerdote e cumprir o que o sacerdote vai dizer. Ele mandou a gente estar aqui, não volta não. Não, eu tenho que voltar. Eu tenho que expressar a ele a minha gratidão. Eu tenho que mostrar que eu sou grato. Eu tenho que mostrar que eu esperava isso, essa fé, ele nos agraciou com algo que nós não merecíamos. Mas ele mandou vir para cá. Mas não interessa, eu vou para lá, porque eu vou agradecê-lo, eu tenho que vê-lo novamente. Um só voltou. E olha o que Yeshua responde para esse que volta.
O samaritano, né? Logo o samaritano. Quem eram os samaritanos? Breve parênteses. Era um povo misturado, né? Vamos dizer assim. Eram das mulheres que ficaram na Judéia, né? Dos exílios assírios. O rei mandou homens para virem e misturarem-se então com aquelas pessoas originalmente da Judéia, com as judias, e surgiu-se aí então um povo, uma mistura de assírio com judeu, e eles acabaram desenvolvendo um outro tipo de fé. Os samaritanos acabaram desenvolvendo um outro. Por quê? Porque eram rejeitados por Israel, porque não eram puros. Então eles começaram a fazer o próprio Pentateuco, eles escreveram o próprio Pentateuco com mudanças, né? Pequenas mudanças em relação à Torá. Como eles eram rejeitados em Jerusalém, fizeram um monte de adoração dele em Samaria, né? Então mudaram tudo, né? Mudaram um monte da revelação, mudaram. Então por isso que eram mais rejeitados ainda, e havia um confronto muito grande entre judeus e samaritanos. Os samaritanos existem até hoje, tá? Lá em Israel. Eles vivem isolados, a Samaria, cumprem lá o Pentateuco deles, mas até hoje não são aceitos, né? Por Israel. E aí, pessoal, esse samaritano volta, e aí no verso 17, Yeshua pergunta para ele: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Ei. Olha para mim. Muitas vezes, você tem que fazer além do que você é ordenado para cumprir a vontade do seu mestre. Qual que era o mandamento de Yeshua? Para que voltassem. Quando ele fala que deu os outros 9, é porque ele esperava que os 10 tivessem voltado, mas voltou só um. Qual que foi a verdadeira ordem de Yeshua? Vão lá e voltem. Por quê? Porque a intenção de Yeshua não era só trazer a cura física, era a salvação, que é a cura espiritual. Mas só um obedeceu e só um foi salvo. Onde estão os outros 9? Se preocuparam em cumprir aquilo que foi dito. Se preocuparam em cumprir aquilo que foi ordenado. Um voltou. Um pensou fora da caixa. Um quis ir além. Mas ele mandou vir para cá. Mas eu tenho que ser grato, eu tenho que falar com ele, que eu sou grato. Os rabinos contam uma midrash, onde Deus, conversando com os anjos, Deus fala assim: como é que eu vou saber se os meus servos estão me servindo por amor ou por obrigação ou medo ou temor? E os anjos falavam: não sabemos. E aí Deus surgiu com um plano. Ele falou: olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um cômodo de 4 por 4 por 4, um cubo fechado, todo fechado, só com uma janelinha de 40 centímetros por 40 centímetros, na altura dos olhos assim, ó, todo fechado, um cubo com a janelinha 40 por 40 centímetros, um cubo de 4 metros por 4 metros. Eu vou colocar os meus servos todos lá dentro e vou me assentar no meu trono, que vai estar logo fora da janela. Então eles todos vão me ver lá fora no trono. E eu vou observar a reação deles. E colocou os seus servos lá dentro. Imediatamente houve o quê? Uma divisão entre as pessoas que estavam dentro do cubo. Por quê? Uns disseram: olha, se Deus nos pôs aqui dentro, Ele tem um propósito. Foi Ele que criou o cubo, Ele que nos pôs aqui dentro, então Ele tem um propósito para estarmos aqui. Vamos ficar aqui. Mas outros viam Deus pela janelinha 40 por 40 centímetros e falam: não, nós temos que estar lá onde Ele está. Nós temos que estar lá junto dEle.
Mas não tem como, a gente não consegue passar nessa janela. Não interessa, eu vou me sacrificar, nós vamos fazer aqui uma dieta até a gente conseguir passar nessa janela, porque temos que estar com o nosso Deus. Deus mandou alguém sair do cubo? Não. Deus os fez e os colocou lá. Mas aqueles que amavam verdadeiramente a Deus, não se contentaram com aquela situação. Não se contentaram em ver Deus de longe. Os leprosos viram Deus de longe, viram Yeshua de longe. E Yeshua deu a ordem de longe. Mas teve um que quis o quê? Teve um que quis estar perto. Agora eu quero estar perto. Aqueles que quiseram estar perto, que se sacrificaram, fizeram dieta, jejum, para emagrecer até conseguir passar na janela, para estar com Deus lá no espaço aberto. Esses amavam a Deus verdadeiramente. Esses amaram a Deus. Tudo isso tem um simbolismo muito forte. O que é 4x4 na Torá? Sempre que você vê essa expressão 4x4, é uma alusão à Torá, às leis. Então é como se nessa Midrash Deus tivesse o quê? Enclausurado o seu povo dentro dos seus mandamentos, das suas leis. Para ver quem está guardando, quem está obedecendo por amor ou por outros interesses, ou por outros fatores. Quem é que me ama mesmo? Deus queria descobrir, meu irmão, olha para cá, quem é grato? Quem é grato? Sabe por quê? Porque gratidão você não pode ordenar. A gratidão você não pode legislar. Seja grato, fulano. Agradece ele aí, fulano. Já viu quando você faz isso com o seu filho? Ô filho, agradece ele aí. Você sabe que não é um agradecimento. Está agradecendo porque você mandou agradecer. Ele não entendeu sobre gratidão. Ele está cumprindo uma ordem. Gratidão não existe ordem para alguém ser grato. Tem que ser espontâneo, não é? Igual amor. Me ame. Difícil, né? São coisas que... Amor tem ordem, né? Amar, amarás o Senhor teu Deus. E tem ordem para ser grato. Mas são coisas que você não pode fazer porque você está sendo ordenado. Você tem que fazer o quê? De dentro. Tem que fazer de dentro. Tem que ser algo que vai lá de dentro. Então, pessoal, olha só. Caminhando. Nós temos que... É possível você se esconder atrás da Torá. É possível você se esconder atrás dos mandamentos. É possível você se esconder atrás da religião. É possível você se esconder atrás das tradições. É possível você se esconder atrás da ordem. Qual foi a ordem? Vá lá ao sacerdote. Um foi além. Um foi além da ordem. Um voltou. Onde estão os outros 9? Aquele que foi grato, aquele que aprendeu a gratidão, aquele que se prostrou aos pés de Yeshua depois, de perto, que não aceitou ficar longe. Pô, nós vamos ficar aqui, vamos ser declarados curados e Yeshua já vai ter ido embora. Não, eu quero estar perto. Aqui, ó, gratidão exige o quê? Proximidade. Viu? Gratidão exige proximidade. Você só consegue ser grato a alguém quando você está com aquela pessoa na sua frente, você expressa ali a sua gratidão. Você pode mandar e-mail, você pode ligar, mas você está presencialmente, é outra coisa. Meu irmão, mais uma vez, de acordo com essa história desses 10 leprosos, o único que voltou foi o que foi salvo. A cura não salvou os 9, mas salvou um. Por quê? Foi aquele que aprendeu a ser grato, e esta gratidão fez com que ele fosse salvo. Não foi a cura. Cura não salva ninguém. As multidões que Yeshua curava, pouquíssimos eram salvos. O sujeito estava atrás da cura. E por misericórdia, Deus curava através de Yeshua. Pouquíssimos eram salvos.
o que aprendeu a ser grato, foi curado da maledicência. Olhe para mim. Ao invés de criticar, ao invés de maldizer, ao invés de difamar, elogie. Seja grato. O contrário de Lashon Hará é Lashon Hatov. O que é Lashon Hatov? Elogio, louvor. Gratidão, elogio é o antídoto para você não cometer Lashon Hará. Todo mundo tem alguma qualidade que você possa usar para elogiar. Todo mundo. Certa vez perguntaram para um rabino, um casal fazendo curso de noivos, prestes a casarem-se. Perguntaram para o rabino, qual é o segredo de um casamento duradouro? Nos ensine a ter um casamento duradouro. Nós não queremos casar para separar amanhã, frente à primeira tribulação. Dá-nos o segredo. E o rabino falou, vou dar. E é um segredo que funciona. Que bom que vocês perguntaram. O segredo é o seguinte: todo dia, não é dia sim, dia não é uma vez por semana, todo dia, no final do dia, você vai ver sua esposa vai te ver, e você vai dar a ela um elogio sincero. Não é um elogio generalizado, é um elogio sincero. Você vai pegar alguma coisa que ela fez ali naquele dia e você vai elogiá-la. E ela vai fazer a mesma coisa. Analisa. Alguma coisa tem que você pode elogiá-la. Ah, mas é difícil. Mas você vai encontrar alguma coisa para você chegar para o seu marido e dizer, meu bem, muito obrigado que você fez isso. Foi algo bom da sua parte, foi bom que você fez. Parabéns. E o rabino disse, esse simples gesto de elogio e gratidão, porque você quando elogia está sendo grato, né? Então, obrigado por isso. Vai poupar vocês da maledicência, e um lar que não tem maledicência é um lar que tem shalom, é um lar que tem paz. Meus irmãos, vamos aprender a ser gratos. Quem é grato não tem rancor. Quem é grato não tem amargura. Quem é grato não fala mal dos outros. Às vezes, nós somos confrontados, e acontece muito isso no nosso meio. Pessoas que muito nos ajudaram, pessoas que nos ajudaram, pessoas que dedicaram-se a nos ajudar no passado. E por um motivo ou outro, decidiram se voltar contra nós. Infelizmente é verdade. E essas pessoas, infelizmente, praticam Lashon Hará. E certa vez um pastor muito famoso falou umas palavras lá num programa de televisão contra o ensinante de Sião, então. E esse pastor foi um pastor muito amigo da nossa família, muito amigo. Que no início nos ajudava, discipulou meus pais, nos discipulou, eu e meus irmãos. E aí falaram, rabino, grava um vídeo refutando, um vídeo assim, assado, confrontando. E eu disse, meu irmão, nem que eu quisesse, eu consigo transformar esse sujeito no meu inimigo. Porque eu sou grato a ele. Mas rabino, eu sei que ele falou, mas meu irmão, eu sou grato a ele. Ele me discipulou.
Ele ajudou meus pais numa época muito especial, muito necessária, onde havia uma carência muito grande. Ele se dispôs. Eu sou grato. Deus é o meu juiz, que o Eterno trate disso. Eu não vou me colocar contra. Eu não vou me colocar contra. Eu não vou levantar a guerra, iniciar a guerra. Eu não consigo. Vou fazer campanha. Passa longe. Rabino, mas tem que fazer alguma coisa. Eu sou grato. Fulano fez isso por mim, fez aquilo. Isso eu posso fazer. E certa vez eu encontrei esse pastor e eu pude ser grato. Porque grato é presença. Gratidão é presencial. Eu falei, pastor, obrigado. Porque se nós estamos aqui hoje, eu, meu pai, é por causa da semente que você plantou. Muito obrigado. Se não fosse o senhor, eu não estaria aqui hoje. Não estaria. E ele assustou, ele ficou assustado. Porque ao mesmo tempo eu o tornei culpado, né? Graças ao senhor eu estou aqui hoje, então quer dizer... Se você não concorda com o que eu faço, você foi o culpado, que graças a você eu estou aqui hoje. Mas, irmãos, aprendam a praticar isso. Nós devemos aprender a praticar isso. Gratidão. Diga, gratidão. Aprenda a ser grato. Para sua esposa, para o seu esposo, seu filho. Olha, meu irmão, o poder do elogio para o seu filho. Quando você chega para o seu filho diariamente, pega um ato dele, uma atitude dele e o elogie sinceramente. Não é aquele elogio falso. Não, aquele elogio específico. Você pega uma coisa lá e você fala, olha, muito bem, meu filho, que você fez isso. O papai ficou feliz. Como aquilo constrói na criança uma autoestima. Como aquilo constrói na criança um senso de importância. Olha, eu fiz algo certo. Olha, meu pai me elogiou. Então, por exemplo, você que às vezes é muito crítico, né? Diz que um sociólogo inglês fez uma experiência e havia uma firma e eles então pediram a esse sociólogo, olha, nós queremos ter mais interação entre os funcionários. O funcionário está muito individualista. Eu queria mais interação entre os funcionários. Aí o sociólogo lá deu uma sugestão, falando, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o ambiente de trabalho, vamos tirar as salas, vamos colocar só aqueles pequenos biombos, né, de 1 metro e pouquinho, com coisas de vidro, onde os funcionários vão ver uns aos outros durante o trabalho, é fácil você, né, sai da cadeira, você arreda a cadeira, você conversa com o outro, e isso vai fomentar o relacionamento e a interação entre eles. Beleza, aí o dono da empresa remanejou tudo, trocou os móveis, tirou as barreiras, as paredes, colocou tudo lá plano. Continuaram os funcionários, cada um cuidando do seu próprio trabalho, ninguém comentando nada com o vizinho. Na hora do almoço, cada um comia sozinho, ou trazia marmita, comia dentro da cabine dele, ou comia isolado, ninguém sentava com ninguém. E aí, aquele sociólogo falou, mas por que isso? Aí, um funcionário, o melhor deles, da equipe, o que batia mais metas, e realmente ele batia meta muito acima dos outros, ele teve um problema cardíaco, passou por uma intervenção e teve que trabalhar de casa, ficou trabalhando de home office, e de repente, o ambiente do escritório começou um conversar com o outro, um divertir, um contar piada, começaram a comer juntos no intervalo, e aquela coisa toda. E aí o chefe chamou o sociólogo e falou, agora está funcionando. O que houve? Aí o sociólogo pesquisando descobriu. Esse sujeito, que era um exímio funcionário, que batia todas as metas, era também mais crítico, que colocava as pessoas para baixo, o que julgava,
o que rebaixava os outros. Né? Tudo para ele estava ruim. Né? Só pensava nele, não sabia elogiar, não sabia agradecer, não sabia interagir, só falava dele. Esse sujeito era o elemento de desunidade e confusão no grupo. Bastou você tirar esse sujeito, olha a diferença que faz, pessoal. Uma pessoa ingrata, no meio, num conjunto, você contamina todo o resto. Tirou aquele sujeito, e aí o patrão fez um acordo, fulano, você é um bom, mas fique em casa. Eu vou aumentar o seu salário para você trabalhar de casa. Porque em convívio com os outros você não serve. Incapaz de elogiar, incapaz de ver qualidades nos outros, incapaz de levantar o moral de uma pessoa, incapaz de ouvir. Já reparou que tem gente que não ouve? A pessoa só fala dela. É ela. Aí você compartilha. Também já aconteceu comigo. Também eu já vi. Peraí, calma. Ouve primeiro, estou precisando de ajuda. Então tem que saber ouvir. Por quê? Você tem que ter um coração grato. Meu irmão, eu encerro dizendo que nós possamos ser esse samaritano que voltou. Que você possa ser aquele que vai além do mandamento, que não esconde dentro do mandamento, que não está satisfeito de estar dentro da sua caixinha religiosa. Porque a sua intenção tem que ser estar perto de Deus, estar junto com Ele. Mas Ele não mandou. Mas não interessa, eu quero estar lá. Não precisa me mandar. Se tiver que mandar, já está errado. Se tiver que mandar, já está errado. Se tiver que dar ordem, já não serve. Vai além. Aquele leproso foi além. Mas Yeshua mandou ficar aqui. Não, eu vou voltar porque eu tenho que ser grato. E agora eu posso estar perto dele. Antes eu não podia. Agora eu posso estar perto. E eu vou ser grato. Eu vou dizer obrigado, Yeshua. Eu não merecia, o Senhor me curou. Eu não merecia, o Senhor me alcançou. Eu não merecia e o Senhor me deu. Obrigado. Gratidão, a gratidão é um vínculo. Gratidão é um vínculo. Você é vinculado a quem você é grato. Você abençoa a quem você é grato. Você não vai falar mal de quem você é grato. Que todos nós possamos ser esse leproso. O 10º leproso. Que deixou de ser leproso, porque aprendeu a ser grato. Em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.